sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi. Meu Deus. Recebi. Espírito Santo de Deus. Já foi feita, Pai, algumas orações aqui nessa noite. Mas mais uma vez eu oro, meu Pai, aqui neste momento, clamando, exaltando, Pai, pelo poder que é no Teu nome. Pai, te agradecendo, Pai, por receber mais um dia. Por mais um dia poder estar na Tua presença. Por mais um dia, Senhor, o Senhor soprar sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão, o fôlego de vida. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de poder te chamar de Pai. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de não somente, meu Pai, estar na Tua presença, mas poder sentir a Tua presença, carregar a Tua presença. Meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado, meu Pai, pela Tua graça, pelo Teu infinito amor, pela Tua infinita bondade. Obrigado pelo privilégio, meu Deus. No meio de muitos, o Senhor nos escolheu para poder estar aqui. Espírito Santo de Deus, toma aqui, Pai, o Teu lugar de honra, o Teu lugar de primazia. Nós te damos liberdade para que o Senhor possa manifestar aqui, meu Pai, o propósito do céu, meu Pai. Pai, que possamos estar atento a tudo aquilo que o Senhor, Pai, ainda tem para manifestar na Tua igreja, no meio do Teu povo, Pai. Que não viemos a distrair, mas que viemos estar atento, Pai, a cada detalhe que o Senhor está manifestando aqui nessa noite. Meu Deus, obrigado por tudo e por todas as coisas que o Senhor, meu Pai, já operou, que o Senhor está operando e que ainda há de operar. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus. Nós te adoramos, glorificamos, engrandecemos o Teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que é grato ao Senhor, adore a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique à vontade, amado, aí no seu lugar, no nome de Jesus. A maioria aí deve estar com o corpo pesado, cheio, né? É churrasco, é só aquelas comidas especial. E como é bom, né, amados, a gente está em família. Hoje, para mim, particularmente, é um dia dos pais bem atípico. É o primeiro dia dos pais que eu estou passando sem a presença do meu pai, né? Esse mês agora completa 11 meses que o Senhor o recolheu. E eu poderia muito bem, às vezes, escolher me retirar, ficar mais no meu cantinho ali, mas ele veio cumprir o propósito, aquilo que Deus ordenou a cumprir, cumpriu o ciclo da vida dele, e eu tenho um coração totalmente grato ao Senhor pela vida do meu pai. Por outro lado, o Senhor me deu o privilégio também de ser pai, tenho 2 filhos, como a maioria que sabe. Então, por mais que nós ainda vivenciamos o luto, mas eu também tenho o privilégio de celebrar, de ter essa honra que o Senhor me deu, porque eu não sei qual é a sua visão de ser pai, mas para mim ser pai é um privilégio. Eu não sei qual que é a sua visão, amado, mas eu confesso à igreja que eu só entendi e eu compreendi muito mais o amor de Deus depois que Deus me tornou pai. Porque eu falo, meu Deus, eu olho para Maria Eduarda, eu olho para o Bernardo, por exemplo, né? O Bernardo está com 9 anos, ainda é uma criança, mas já está com um pensamento de adolescente. Então, quem tem aí sabe o que eu estou falando. A Maria Eduarda está com 3 aninhos, mas ela veio bem diferenciada, já acha que é uma mini adolescente. E aí tem hora que eu olho, irmãos, esses bichinhos não trabalham, só come, dorme, brinca e estuda, e ainda reclama o dia inteiro. E assim somos nós com Deus, sim ou não? Reclamamos, irmão, só eu que reclamo com Deus. Nós reclamamos.
E mesmo assim, irmão Rubens, o Senhor nos ama de tamanho que não dá nem para calcular. Falo que o amor dele é incondicional. Então eu só compreendi mais o amor de Deus a partir do momento também que eu me tornei pai. Que eu olho assim para Maria Eduarda, olho para o Bernardo e falo, meu Deus, como que é um amor inexplicável isso. Então eu sou muito grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito, queridos. E nessa manhã, amados, o Senhor me deu a oportunidade de liberar uma mensagem, falar um pouco sobre a gente ouvir Deus. E mais uma vez eu vou trazer aqui nessa noite esta mensagem, no qual o Senhor ele vem falando muito ao meu coração. Foi uma manhã extraordinária daquilo que Deus manifestou, e eu não tenho dúvida que será diferente aqui nessa noite, amado. É tão maravilhoso a gente ver o mover de Deus. Enquanto estava tendo um culto na igreja Kids, aqui nesse templo nós tínhamos em torno de 350 mulheres aqui também recebendo uma palavra. Então a gente vê como que Deus ele tem operado, irmãos, em nosso meio. E mesmo assim, mesmo Deus ele manifestando a glória dele de tamanho, irmãos, que a gente não tem como calcular, sabe, irmão Bruno? Ainda assim, ainda é comum a gente conversar com algumas pessoas e as pessoas ainda dizer que não está ouvindo Deus, irmão Jonas. É tantas coisas que Deus ele tem liberado nos tempos atuais. Irmãos, rede social, quando você abre, o que você mais vê é uma mensagem, é um versículo, é uma palavra. Mas mesmo assim ainda é possível ainda. E aqui eu não vou fazer isso, irmãos. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Se você já ouviu Deus ou deixou de ouvir Deus. Se você está ouvindo, eu não vou fazer isso. Porque vai ser comum se eu pedir, olha, levante a mão. Quem não ouviu Deus ainda? Quem nunca ouviu Deus? Vai ter, irmãos, alguém que talvez vai levantar a mão e está tudo bem. E está tudo bem se você entrou aqui ou se você tem andado com esse tipo de pensamento, dizendo, eu nunca ouvi Deus. Ou você que já está aqui, já caminha há um tempo, falou, há muito tempo que Deus não fala comigo. Tudo bem, querido? Tudo bem, minha irmã? Talvez você entrou aqui com esse tipo de pensamento, mas eu vou caminhar com você aqui na palavra e você vai entender que talvez o problema não está na conexão de Deus com a gente. Talvez o grande problema está na nossa conexão com Deus. Porque aqui é um fato, se chegar alguém aqui na recepção, ali na passarela, e gritar pelo seu nome, ou talvez alguém estiver falando alto ali na passarela, e for uma pessoa que você tem intimidade, você vai reconhecer a voz, sim ou não? Se for alguém gritando seu nome lá de baixo, provavelmente você vai reconhecer a voz de quem que está te chamando. E você só vai reconhecer porque gerou algum dia, algum momento, gerou intimidade. Então fica fácil de você reconhecer a voz de quem está te chamando. Então o que eu já começo a ministrar na sua vida. Talvez o problema não está em Deus deixar de falar. Talvez o problema está na conexão. E isso a gente vai ver quando a gente entra para dentro da palavra desde o início. Algo que Deus ele prezou e algo que Deus ele sempre tentou fazer é conectar com o homem. Se a gente olhar para o Jardim do Éden, a gente vai ver ali que a Bíblia diz que na viração do dia, Deus ele caminhava com Adão. E ali havia uma conversa, acredito eu, porque a palavra me garante isso. Então eu fico imaginando então na viração do dia, ali no finalzinho do dia, Deus ali visitando ali, caminhando com Adão. E eu fico imaginando, irmãos, eu não sei você, mas eu fico viajando, imaginando ali como que seria essa conversa, esse diálogo. Eu fico imaginando Deus perguntando para Adão, olha Adão, e aí como que foi o dia de hoje? E aquela planta ali, você conseguiu dar um nome para ela? Eu fico imaginando Adão olhando para Deus e falando, Deus, eu consegui.
quando o sol aparece, ela aponta ali para o sol e ela dá um brilho bonito. E eu coloquei o nome dela de girassol. Olha. Aí ele olha para a cara de um bicho e olha e fala: ah, Deus, aquele bicho ali tem cara de macaco. E eu dei o nome dele para macaco. Irmãos, é uma coisa que eu viajo. Eu fico imaginando esse tipo de diálogo de Deus com Adão. Mas a Bíblia vai dizer que certa feita, como nos dias comuns, Deus agora vai ali procurar Adão. Mas agora houve uma quebra de relacionamento, houve uma quebra ali de comunhão. Por quê? Porque houve a desobediência. Deus tinha dado uma ordem e essa ordem ela foi quebrada. Mas algo que me chamou a atenção, que mesmo Adão, cometendo ali um pecado de desobediência, ele continuou ouvindo Deus. Porém, a Bíblia fala que quando ele ouve a Deus, amados, ele fala que ele teve vergonha. E aqui eu quero ministrar algo na sua vida, que talvez está sendo uma conexão cortada. O pecado, irmãos, ele começa a fazer com que eu tenha vergonha. E eu começo a olhar para dentro de mim e achar que eu já não sou mais merecedor de ouvir a voz de Deus. A conexão, ela começa a ser cortada, e não é pela parte de Deus, é por a minha própria parte, porque eu já começo a olhar para dentro de mim, e eu começo a sentir vergonha, irmão Igor, de poder, talvez, conversar com o próprio Deus, ou até mesmo ouvir a Deus. E assim o Senhor, ele foi me dando alguns personagens, irmãos, e um desses personagens que o Senhor, ele me levou, foi falar de Noé. No livro de Gênesis, capítulo 6, olha o que vai dizer a palavra. Gênesis, capítulo 6, eu vou estar lendo alguns versículos aqui, queridos. Vou estar lendo aqui o versículo 8, que diz assim: porém, Noé encontrou favor, encontrou graça aos olhos do Senhor. Versículo 9. Diz: Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Versículo 13 diz: então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimento e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo, você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque eu vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida, debaixo dos céus, e tudo que há na terra será destruído. No capítulo 7, no versículo 5, vai dizer: Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Amém? E essa passagem que nos chama a atenção, porque a questão é como que em dias tão turbulentos, em dias tão agitados, não eram dias igual do jardim, calmos, tranquilos, e mesmo assim, ainda Eva deu ouvido a outra voz. Aqui é pelo contrário, aqui nós estamos falando que havia o pecado predominante, os homens eram maus. E como ouvir Deus em dias onde a gente vai conversar com o nosso irmão e a única resposta que ele tem para nos dar é: eu estou na correria. E como que você tem ouvido Deus, amado? Ou minha irmã, nessa correria do seu dia a dia? Como você tem conseguido discernir e ter a certeza que é Deus falando ao seu coração?
Como que você tem conseguido definir que é Deus falando contigo em dias turbulentos? A palavra do Senhor diz que Deus, ele acha graça. A graça, nós sabemos que é o favor imerecido. Então Noé não merecia, mas Deus olha para o coração dele e viu que ele era um homem justo, um homem íntegro. Assim como Deus, irmãos, um dia olhou para o meu coração, olhou para o seu coração, você que está aqui, e ele viu algo precioso dentro de você. Talvez você tenha andado sim dizendo que não está ouvindo Deus, mas eu já começo a te colocar à prova. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque não tinha nada para fazer. Não é porque um amigo insistiu com você. Isso já é um sinal que você ouviu a Deus. Por mais que foi um amigo que te convidou, Deus usou a boca desse amigo para te convidar. Esse negócio que você sentiu dentro de você, falou assim, é porque eu senti um negócio aqui dentro. Eu estava lá em casa lá, e eu senti um negócio aqui dentro, e eu falei, eu vou na igreja, eu vou cultuar o Senhor. Já é um sinal, querido, que Deus já está falando com você. E a Bíblia diz, irmãos, então, que Deus, ele acha graça em Noé. E agora ele vai falar para Noé construir uma arca, irmãos. E agora olha que loucura isso. Um tempo que ainda não tinha chovido sobre a terra. Talvez ali não tinha nenhum rio que comportava um barco de tal tamanho. Não tinha ali um mar por perto. E aí Noé ouve uma voz dizendo, constrói uma arca. Eu fico imaginando Noé pensando, primeira coisa, o que é uma arca? Primeira coisa, eu tenho que saber o que é uma arca. Eu não sei o que é uma arca, Senhor. Eu fico imaginando isso, irmãos. Mas não, a palavra diz que o Senhor, ele passou cada detalhe daquilo que ele queria que Noé construísse. O Senhor, irmãos, ele é detalhista. Quando ele fala comigo, quando ele fala com você, ele é um Deus de detalhe. E a gente precisa ouvir a Deus, e não somente ouvir, mas estar atento aos detalhes que Deus está falando com a gente. A Bíblia diz que assim Noé fez. No versículo 5 diz, Noé fez tudo como o Senhor lhe ordenou. Eu estou dizendo para você que Noé, ele não acrescentou nenhum prego a mais. Eu estou dizendo para você que Noé não colocou nenhuma tábua a mais. Eu estou dizendo para você que Noé, ele não colocou nenhum andar a mais, nenhum andar a menos. Eu estou dizendo para você que Noé, ele fez tudo conforme a palavra do Senhor. E aqui eu quero falar algo ao seu coração, amado. Eu quero que você vai lá. Quando Deus, ele falou ao seu coração que ele ia fazer. Eu quero que você vai lá agora. Quando Deus falou com você que iria te levantar para este tempo. Eu quero que você vai lá agora. Quando o Senhor disse, olha, eu vou te fazer pastor nesta nação. Eu vou te fazer um missionário nesta nação. Eu quero que você vai lá agora. Quando Deus falou assim, mulher, eu vou te levantar para esta nação. Será uma grande mulher de Deus, uma grande profetisa de Deus. Eu quero que você vai lá agora. Quando Deus falou com você, que ia te levantar como um grande líder nesse tempo. Como um grande homem de Deus. Eu quero que você vai agora, quando Deus soprou o seu nome, e falou, eu quero que você construa isso. Talvez a palavra que foi liberada sobre a sua vida, dizendo que você ia ser. Talvez a promessa que foi liberada sobre a sua vida, não foi ontem que foi liberado. Talvez já tenha 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos ou mais, que Deus falou que iria fazer na sua vida e através da sua vida. E aí eu quero que você vá lá, aonde um dia você ouviu a voz de Deus, dizendo, olha, construa isso para mim.
A Bíblia diz, irmãos, nós temos um tempo exato. Nós não temos um tempo exato de quanto tempo que Noé levou para construir a arca. O fato é que quando a gente olha para a palavra, quando a Bíblia começa a citar Noé, Noé tinha 500 anos. E o fato é que quando o dilúvio vem sobre a terra, Noé já estava com 600 anos. Nós estamos falando de um tempo de 100 anos. E nesse tempo de 100 anos, muitas coisas aconteceram. Mas o fato é que Noé se manteve firme no propósito. Sabe por que eu falei para você lembrar da palavra que foi liberada sobre a sua vida? Porque a minha pergunta é, você se manteve no caminho ou você se desviou da rota? Porque você não viu nada acontecendo. Quando Deus soprou seu nome, em um certo tempo, falando que ia fazer, que era para você construir, você está se mantendo no propósito ou você saiu da rota? Noé, querido, ele não tirou e nem acrescentou um prego sequer. Talvez eu viaje, irmãos, porque a Bíblia me permite, eu não posso acrescentar nada, mas o Deus, Ele me permite eu fazer uma viagem. Talvez depois da arca pronta, e aí Noé olha e fala, olha, ainda não tem uma gota d'água. Então, Deus, eu vou fazer o seguinte, para ficar mais bonitinha a arca, eu vou pintar aqui. Eu vou fazer um desenho na arca. Eu vou colocar um nome aqui na arca. Não, querido. A Bíblia diz que ele fez conforme o Senhor ordenou. Sabe qual que é o nosso problema? Que a gente não vê as coisas acontecendo e a gente começa a querer fazer as coisas do nosso jeito. E posso te dizer mais, amado. Talvez o grande problema é você ouviu a voz de Deus, sim. Você até está andando conforme o propósito, sim. Mas você está fazendo muita coisa que Deus não falou para você fazer. Ou talvez, o que era para você estar fazendo, dentro do propósito você não está fazendo. Você está fazendo talvez tudo para Deus. Pregando para Deus, evangelizando para Deus, cantando para Deus, dançando para Deus, servindo para Deus. Está fazendo tudo para Deus. De menos o que Ele realmente mandou você fazer. E aí, quando a gente não vê nada acontecendo, quando a gente não vê a água caindo, a gente fala, Deus esqueceu de mim, Deus já não fala mais comigo. Então será que é Deus que não está falando com você? Ou é você que deixou de fazer aquilo que Deus ordenou você fazer? Será que é Deus que parou de falar com você? Ou é você que desviou da rota que Deus tinha trilhado para você? Deus aqui nessa noite, amado, Ele está chamando a minha atenção e a sua atenção. É tempo de você voltar a construir a arca, mas é do jeito dele. Se Deus te falou que vai te levantar como pastor, Ele vai te levantar como pastor. Se Ele te falou que vai levantar como missionário, como uma missionária, Ele vai te levantar. Se Ele te falou que você vai ser um grande adorador, Ele vai te levantar como um grande adorador. Se Ele te falou que vai te levantar como um grande servo, Ele vai te levantar como um grande servo. Mas a gente precisa se atentar ao que o Senhor nos ordenou. O problema é se a gente não vê as coisas acontecendo, a gente para de fazer. Se a gente não vê as coisas acontecendo do nosso jeito, a gente sai da rota, irmãos. Vamos falar, irmãos. No tempo onde não tinha caído chuva, é loucura ou não é loucura você ouvir a voz de Deus constrói uma arca, irmãos. É tempo de você voltar a construir. Chacoalha esse irmão do seu lado, fala, volte a construir. Irmão, com esse desânimo seu, ele não vai construir nada. Nem você vai construir. Chacoalha ele, fala, volte a construir. Aquilo que Deus te ordenou a construir. Aquilo que é do jeito dele, irmão. É da forma dele. Para de querer de acrescentar coisas que Deus não pediu para você acrescentar. Para que de querer colocar coisas que Deus pediu, não pediu para você colocar. A receita é simples, é só fazer aquilo que Ele
liberou sobre a sua vida. Somente isso. Volte a construir, querido. E o Senhor, Ele me fez eu passear na palavra, irmãos. E um outro homem que chama muito a nossa atenção é um homem chamado Abraão, conhecido como pai da fé. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis 12, que o Senhor vai liberar uma palavra agora sobre a vida de Abraão. E vai dizer da seguinte forma, no capítulo 12, versículo 1. Saia da sua terra, da sua parentela. Grave isso daí. Saia da sua terra e da sua parentela, e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. E o abençoou, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Irmãos, Deus liberou uma palavra sobre Abraão. Sai da sua parentela, sai da casa do seu pai. Assim ele fez, sim ou não? Sim ou não, igreja? Amém. Mas ele falou assim, sai da sua parentela. Ló era sobrinho dele. Sobrinho é parente, sim ou não? Era para levar Ló? Aqui está um grande problema nosso, irmãos. Aqui está um grande problema no meio de nós. Sabe por que tem promessa na sua vida que ainda não foi cumprida? Deus já falou que vai cumprir. Deus já falou que vai fazer. Mas sabe por que ainda não fez? Porque Deus ele pediu de uma forma e a gente faz de outra. Sai do meio da sua parentela. Aqui eu não vou julgar Abraão. Porque Ló eu posso dizer, irmãos, pelo que a gente entende da palavra, que Ló era praticamente considerado um filho para Abraão. Ele tinha um carinho muito grande. É quando a gente chama alguém de pai, chama alguém de mãe, chama alguém de irmão, e a gente até acredita que é mesmo, aí quando vai ver é só por consideração. Então, Ló era desse jeito. Ló era sobrinho, sim, mas ele tinha uma consideração muito grande com Ló. Então, ele olhava para Ló e via que Ló era parte da sua família. Mas deixa eu falar algo para você aqui nessa noite, querido. Deus ele não tem responsabilidade com aquilo que você interpreta. Deus ele não tem responsabilidade se na sua cabeça aquilo que ele falou você está interpretando da sua forma. Ele tem responsabilidade de cumprir aquilo que ele falou que vai cumprir. Se ele falou, sai da sua parentela, sai da sua parentela. Tanto é que no capítulo 13, querido, versículo 14, diz assim, o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele. Agora Deus vai falar para ele, olha, porque toda essa terra que você está vendo, eu te darei a você e a sua descendência para sempre. Olha a promessa, as bênçãos de Deus sendo liberadas sobre a vida de Abraão. A partir do momento que houve uma separação. É momento, amado, de você deixar aquilo que Deus já falou para você deixar. É momento de você abrir mão do que Deus já falou para você abrir mão. E eu estou dizendo, irmãos, até questão de pessoas. Tem amizade que Deus já falou para você, olha, é tempo de você abrir mão. Ah, mas é muito meu amigo, mas está te levando para algum lugar? Está edificando a sua vida? Ora por ele, ora por ela. Pode ter certeza que a sua oração vai ter muitos seus efeitos. Tem relacionamentos que Deus já falou para você deixar, mas você continua segurando. Existem lugares que Deus já falou para você deixar, mas você permanece. E aí você diz, Deus não está mais me ouvindo. Será? Será que realmente Deus não está te ouvindo mais?
Você não está ouvindo mais Deus ou você não quer abrir mão daquilo que Deus já pediu para você abrir mão? Ou é você que está insistindo com Deus? Está vendo, irmãos, como tudo é questão de conexão? Deus libera uma palavra sobre a sua vida e nós temos dificuldade de executar, de andar na altura daquilo que Deus tem falado. Mas é nessa noite, irmãos, eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus que é uma igreja que vai voltar a andar na altura daquilo que Deus falou ao seu coração. E a gente andando mais um pouco, irmão, nós vamos ver algumas situações sobre a vida de Abraão. E uma delas que Deus falou que ia dar descendentes a Abraão, que ia sair dele mesmo. Mas mesmo assim, irmãos, olha como que o tempo ele determina muita coisa. Como parece que não vê as coisas acontecendo, agora a sua esposa, chamada Sara, vai dar um jeitinho. Agora eles querem um filho, o filho não vem. Ela já é de idade avançada, peraí. Como nós vamos ter herdeiro? Olha a ideia brilhante da esposa de Abraão. Nós temos uma serva, chamada Agar. Abraão, você vai deitar com ela, vai ter um filho com ela e vai ter herdeiro. E assim fez, irmãos. Teve Ismael, mas não era o propósito de Deus. Não era a promessa de Deus. Que um pouco mais à frente nós vamos ver que Deus, mesmo na velhice de Sara, de Abraão, Deus permite que ela conceba um filho chamado Isaque. A gente tem dificuldade de esperar em Deus, irmãos. E essa nossa dificuldade faz com que nós deixamos de ouvir Deus, de ouvir qual vai ser o próximo passo, de ouvir qual que é a próxima ordem. Irmão, então o que fazer quando eu não estou ouvindo Deus? Então me fala, pelo amor de Deus, o que fazer quando Deus está em silêncio? Sabe o que você vai fazer? Permaneça. Permaneça. Deus está em silêncio? Permaneça. É só você permanecer, irmãos. Não é dar um jeitinho, não é improvisar. É você permanecer. O problema é que a nossa vida não é diferente desses homens, irmãos. Homens de corações simples. Homens que ouviram a Deus. Um fez tudo conforme a palavra, o outro, em alguns momentos, tentou dar o seu próprio jeito. Aí aqui a palavra do Senhor, que Deus, ele cumpre com a promessa dele. Ali eles vão ter Isaque. Mas agora Deus vai pedir também, agora para que Abraão venha sacrificar. Deus está fazendo uma prova agora com Abraão, porque Deus é o Deus que faz prova com o homem, meu irmão. Eu e você não estamos livres de provações de Deus. E aí ele vai dizer que Deus, ele faz uma prova com Abraão. Abraão pega o seu filho, pega a lenha, pega o fogo, pega o cutelo, que é uma faca, vai subir ao monte, porque Deus falou, quero que você sacrifique o seu filho. E assim Abraão, na sua obediência, fez. Chega no monte, prepara o altar, coloca a lenha, mas cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Coloca Isaque, porque o Isaque, ele, naquele momento, que era o sacrifício. Mas ali vai acontecer algo, irmãos, que Deus falou muito ao meu coração. No momento em que Abraão levanta as mãos com a faca para fazer conforme a voz de Deus, ele vai mais uma vez ouvir Deus chamando pelo seu nome. Abraão. Fica imaginando, né, Gilson? Aquela voz de trovão, né? De Deus. Abraão. E quando ele olha para trás, há um carneiro amarrado. Deus entrando com a provisão. Irmãos, Deus, ele foi muito cirúrgico no meu coração. Sabe o que está acontecendo nos dias atuais, amado? Por nós estar perdendo a conexão com o Senhor. Sabe o que está acontecendo nos dias atuais? Quando nós perdemos a sensibilidade de ouvir a Deus, nós estamos com a faca na mão, querido, sacrificando aquilo que Deus já falou que já vai prover.
nós estamos sacrificando aquilo que Deus já proveu. Nós estamos sacrificando aquilo que Deus está mostrando para nós que já proveu. Porque estamos perdendo a conexão. Se Abraão, irmãos, ele não tem uma audição sensível à voz do Senhor, ele tinha matado ali Isaac. Você já parou para pensar que existe coisa na sua vida que está morrendo porque você está deixando de ouvir a Deus? Existem situações na sua vida que você está perdendo porque você perdeu a sensibilidade de ouvir a Deus. Mas nessa noite eu creio no nome do Senhor Jesus que o Senhor ele vai restaurar a sua audição espiritual para que você volte a ouvir Deus. Deus nesse tempo, em todo o tempo, Ele está conectando com o homem. Mas nós precisamos ter sensibilidade. Se Noé, ele pediu para construir algo. Se para Abraão, ele pediu para entregar algo, irmãos. E Abraão entregou. Assim é Deus comigo e com você. Eu não sei nessa noite se você precisa voltar a construir algo ou se você precisa deixar algo. A questão é que nessa noite você e eu precisamos ouvir e voltar a ouvir a Deus, em nome do Senhor Jesus. E Deus ele foi passeando comigo, irmão, mais um pouco. Nós podemos falar de Moisés, que ouviu Deus numa sarça ardente, e a sarça não se consumia. E Deus me falou muito, irmãos, através da vida de José. José é um jovem ali ainda, que vai ter um sonho, e ali o sonho ele vai compartilhar com a sua família. Todos entenderam o sonho de menos José. Todos entenderam que o sonho iria levar José para um lugar de governo. Porque Deus, ele é um Deus também que fala através de sonhos. E ele vai entregar um sonho a José, dizendo que ia levar José a um nível de governo. Mas ele mostrou onde ia levar. Ele mostrou os processos. Tem alguém vivo aqui nessa noite? Glória a Deus. Deus mostrou aonde iria levar José. Ele mostrou os processos. Ele não mostrou os processos, irmãos. A questão é que a gente recebemos uma palavra, uma profecia da parte de Deus, mas não queremos viver os processos. E não tem como, irmãos, Deus ele concluir algo sobre a minha vida se eu não estou disposto a viver esses processos. Eu estou dizendo, irmãos, que foram processos doloridos. E processos dói, mas nos forja. Porque se pega José ali com 17 anos e já coloca ele numa posição de governo, provavelmente, irmãos, ele não teria condição de governar. Existem situações que Deus ainda está forjando no seu coração. Ele já liberou uma palavra sobre a sua vida, um sonho, um projeto. Existe algo grandioso que Deus já plantou no seu coração. Mas talvez você parou no meio do caminho, porque você viu que o processo está dolorido demais. E aí falamos, Deus parou de falar comigo. Deus não parou de falar contigo, irmão. Minha irmã, Deus não parou de falar contigo. O sonho que Ele plantou no seu coração vai se concretizar. O projeto que está no coração de Deus sobre a sua vida vai concretizar. Mas sabe o que Deus quer? Volte para o lugar do processo. Volte para o lugar do processo. Volte para o caminho. Volte para a rota. Porque todas as vezes que eu saio da rota, irmãos, eu perco a conexão e eu paro de ouvir Deus. Mas Deus aqui nessa noite vai te levar para o caminho da rota novamente. Eu creio no nome do Senhor Jesus, irmãos. Eu creio que o mesmo Deus que entregou um sonho para José é o mesmo Deus que entregou um sonho para você, um projeto para você. O mesmo Deus que confiou a construção de uma arca para Noé, é o mesmo Deus que confiou uma construção de algo em suas mãos. E é o mesmo Deus que vai concluir a obra sobre a sua vida, em nome de Jesus. A Bíblia fala de um homem chamado Elias. O profeta Elias que
vai aparecer no livro de 1 Reis, capítulo 17. Um homem também, amados, que nos inspira muito. Um homem que tinha muita sensibilidade de ouvir a Deus. O homem tinha tanto crédito, Gilson, com Deus, que a palavra diz que ele orava e a chuva cessou. O homem tinha tanto crédito com Deus que ele orava, a chuva voltava a cair. O homem tinha tanto crédito com Deus, ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele orava e o fogo desceu do céu. Mas era um homem que andava segundo a voz do Senhor. Era um homem que andava conforme as instruções do Senhor. No capítulo 17 ainda, quando ele ora para cessar a chuva, agora nós vamos ter a escassez de água, a escassez de alimento. Mas se Deus ouviu a Elias, se Elias é um homem que andava ouvindo ao Senhor, ele não ia deixar o seu perecer. Irmãos, eu falo para você que nessa noite, se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, talvez as circunstâncias hoje, a vida que você está levando hoje, pode ser que não esteja tão fácil, mas Ele não vai deixar você perecer. A Bíblia diz que o Senhor, Ele fala para Elias descer até um ribeiro. E olha que extraordinário isso. Ele vai dizer que, além dele ter a água do ribeiro, o Senhor ele vai ordenar corvos, uma espécie de pássaro, para alimentar Elias. Vai alimentar Elias com pão e carne, no momento de escassez, irmãos. Mas o problema não é esse. O problema, o mistério aqui, é o pássaro que ele usa para poder trazer alimento para Elias. Era um pássaro improvável, irmãos. Eu não entendo de pássaro. Tem alguém aqui que entende de pássaro? Tem não, né, irmãos? Se tiver, depois troca uma ideia comigo, para mim falar um pouco sobre o corvo. Mas eu fui pesquisar um pouco sobre o corvo, irmãos. E posso te falar, era um pássaro totalmente improvável. Porque é um pássaro também que se alimenta de carne. Uma das características do corvo, ele é oportunista, ele junta alimento para si. E olha que loucura, Deus ele vai usar algo improvável para alimentar aquele que ele deu uma palavra. Eu quero que você traga ao seu coração, irmãos, situações que você passou, que você achou que era impossível você vencer, mas Deus usou situações improváveis para te alimentar. E hoje você está dizendo que você não está ouvindo mais a Deus. Lembra de situações improváveis, que Deus levantou talvez pessoas improváveis para te alimentar. Lembra de situações que aos seus olhos era impossível resolver, mas Deus levantou pessoas improváveis, situações improváveis para entregar você, para te alimentar. Mas você está dizendo que você não está ouvindo mais a Deus. Elias aqui foi alimentado por um pássaro improvável, irmãos. Quantas vezes eu e você somos alimentados por aquilo que é improvável? Por isso que eu e você estamos aqui de pé. Porque o Senhor ele deu uma palavra que ia nos sustentar. E Ele está nos sustentando. E Ele está nos sustentando. Lembra de situações, querido. Vai em lugares que o Senhor, que você já não tinha mais onde ir. Mas o Senhor, Ele te sustentou. E Ele continua te sustentando. E mais uma vez, Elias vai ser direcionado para a casa de uma viúva. Ali vai haver a multiplicação do alimento. Ele vai desafiar os profetas de Baal. E o fogo vai cair do céu. Mas agora acontece um fato na vida de Elias. A Bíblia diz que quando ele mata ali todos os profetas à espada, agora Elias ele vai receber uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel.
E a palavra do Senhor diz que agora Elias ele está com medo. Ele ficou com medo da ameaça. Irmãos, é loucura isso. É loucura isso, irmão. Eu fico imaginando um cara que tinha tanto crédito com Deus, que viu tantas coisas acontecer. Vamos falar a verdade, ele não podia orar. Ou sou eu que já pensei nisso? Ele não podia orar a Deus. Manda uma tocha de fogo nessa mulher e queima essa mulher. Irmãos, ele podia fazer isso. Ele podia. Mas não, irmãos. Naquele momento, a ameaça, o medo tomou conta do coração de Elias. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você, irmãos? Que todos nós somos vulneráveis. Mesmo você, mesmo sendo eu, irmãos. Homens e mulheres cheios de Deus. Usados e ousados por Deus. Estamos vulneráveis. E uma das coisas que faz com que nós deixamos de ouvir Deus é as ameaças do mundo. Porque Jezabel representa o mundo. E quando chega a ameaça, quando chega o medo, ao invés da gente consultar a Deus o próximo passo, a gente foge. A gente corre do nosso propósito. A gente foge do nosso chamado. A gente começa a olhar para dentro de nós e achar que nós não somos mais capazes, porque foi isso que Elias disse. Elias disse, dizendo que ele não era melhor que os pais. Ele cai num estado de uma tristeza profunda. Ele chega até pedir a morte. Será que não foi a forma que você entrou aqui nessa noite? Tantas coisas que Deus fez na sua vida. Mas hoje você olha para as circunstâncias, olha para a sua situação, e agora acha que não tem mais jeito. Talvez o seu coração não está pedindo a morte. O desânimo. Tantas coisas que Deus te usou para fazer. Tantas orações que Deus respondeu você. Mas por um momento de ameaça, por um momento de medo, agora você está fugindo do seu propósito. Mas graças a Deus, irmãos, Deus não desistiu de Elias. E eu posso liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus, ele não desistiu de você. Por isso você está aqui nessa noite. Porque a palavra diz que ali um anjo aparece para Elias. Deu a ele pão, deu a ele água. E ele voltou a caminhar. Porque a caminhada não tinha terminado. O seu ministério não acabou, querido. Aquilo que Deus ele soprou aos seus ouvidos. A sua história com Deus, ela não acabou. O Senhor nessa noite, Ele quer estar te chamando para um lugar novamente de conexão. E você vai ouvir nitidamente a voz de Deus como você ouvia antes. Eu creio no nome do Senhor Jesus, querido. Porque a palavra do Senhor, ela vai dizer, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não fará? Se Ele te falou que vai te levantar, se Ele te falou que vai usar, se Ele te falou que você vai ser, irmão, vai ser conforme a palavra dEle. Mas você precisa voltar para o lugar de propósito. Você precisa voltar para o lugar de conexão com o Senhor. É um tempo da gente voltar a ter sensibilidade de ouvir a Deus. O problema é que nós vemos num culto pós-culto e nós queremos que alguém aponte o dedo no ponta do nosso nariz e diz, eis que o Senhor te diz. E ficamos às vezes pulando de lugares em lugares para Deus levantar homem, levantar mulher, para revelar até o CPF. E se eu não vim num culto e alguém não vir orar até a mim, para mim Deus não falou comigo. Irmãos, no próprio livro de Elias, de Reis, quando Deus ainda está falando com Elias, Elias dentro de uma caverna, a palavra do Senhor vai dizer da seguinte forma, e eis que o Senhor estava passando, e um grande e vento forte fendia os montes, que brava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento forte.
Preste atenção nisso, querido. Mas o Senhor não estava no vento forte. Depois do vento, houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, veio um som de um suave e sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que está fazendo aqui, Elias? Talvez você está esperando barulho demais, irmãos. Talvez você está esperando o Senhor manifestar no meio do barulho, no meio do mover. É como o diácono Alexandre, ele ministrou aqui. Queremos ser religiosos demais, irmã. Sabe? E achamos que Deus só fala no mover. Só fala no barulho. Só fala na marcha. Mas Deus aqui estava falando com um som suave. Para de procurar barulho, querido. Comece a buscar esse som suave que Deus está falando com você. Talvez, sabe onde você precisa ouvir Deus? Entrando para dentro do seu quarto, fechando a porta. E é você falar menos e ouvir mais. O problema é que a gente entra para dentro do quarto, fecha a porta e começa a só falar, a só falar, a só falar, a só falar. E não para em um momento falando: Deus, eu vou fechar esse quarto, eu vou fechar essa porta, e eu só saio daqui quando eu ouvir o Senhor falando comigo. Mas nós estamos procurando muitas das vezes Deus falar com a gente no barulho, no movimento, Gilson. Enquanto Deus, Ele quer falar de uma forma suave, simples. E não tem, irmão, não tem outro meio. Ainda não existe, não haverá, do que a voz de Deus que está dentro dessa palavra. Cada vez que você levantar pela manhã e você abrir esta palavra, é Deus falando com você alguma coisa. É Deus falando com você alguma coisa. Talvez o grande problema, o que Ele está falando não é o que você quer ouvir. Mas Deus não está importando se você quer ouvir ou não quer ouvir, se eu quero ouvir ou se eu não quero ouvir. O importante é que Ele está falando. A questão que Ele está falando. Para de procurar a voz de Deus no meio do barulho, irmãos. Às vezes só quando é aquele culto pentecostal. Somente quando é aquele mover pentecostal, e é gostoso, irmãos. Eu não estou levantando aqui uma crítica. Eu estou dizendo que pessoas, muitas das vezes, estão procurando a voz de Deus somente nesses movimentos. Quando Deus, Ele quer manifestar de uma forma simples e suave no seu coração. Deus aqui nessa noite, Ele quer que você conecte com Ele novamente, amado. Eu não sei quando, onde, porquê, o que aconteceu que você parou de ouvir Deus. Talvez é porque tem muitas vozes falando dentro de você. E quando tem muitas vozes falando dentro de nós, nós não conseguimos ouvir Deus. Quando nós deixamos o nosso orgulho falar por nós, nós não ouvimos Deus. Quando eu deixo a minha vontade de falar, eu não ouço Deus. Porque quantas pessoas, irmãos, que nós conversamos e diz: eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. Então você está declarando que é você que governa a sua vida. Se você está recusando alguns lugares que Deus soprou o seu ouvido para você estar, para fazer a obra dele, para fazer aquilo que ele te chamou, e você está dizendo: esse lugar eu não quero mais, esse lugar eu não fico mais, é você que está escolhendo, você está ouvindo a sua voz, e não é a voz do Senhor. Deixa o Senhor, querido, Ele voltar a construir com você um relacionamento, volte a conectar com o Senhor, volte a gerar intimidade com o Senhor
manter relacionamento com o Senhor, para que cada vez mais os teus ouvidos estejam sensíveis a cada detalhe daquilo que Ele falar. Para que nós possamos, irmãos, partir aqui para um momento de oração. Eu quero orar pela sua vida. O Senhor me trouxe algo à memória quando eu falo de ouvir Deus no barulho. O Senhor me trouxe algo à memória que aconteceu comigo. Quando eu viajo, eu vou para o litoral, irmãos. Eu estou naquela fase que eu gosto de ficar sentado debaixo de uma sombrinha, tranquilão. Coloco um óculos escuro ali para me poder dormir tranquilo. Eu estou mais ou menos nesse nível. E fico de boa ali. E eu lembro que uma das últimas viagens estava lá eu, debaixo da sombrinha, tranquilão, pensando em nada, irmãos, porque nós homens temos esse direito de pensar em nada. Mas de repente eu ouço um barulho, irmão. E de repente eu ouço um barulho. E lá vem um barulho atrás de mim. E era mais ou menos assim. Balá, balá, balá. Isso aí aumentando, igão. Balá, balá, balá. Eu falei, meu Deus, nem aqui eu tô quieto, irmãos. Alguém me achou aqui. E eu levantei, abri o olho assustado. Aí o cara, balá, baiana. Porque a gente quer ser espiritual demais. Era apenas o cara vendendo a bala baiana dele, irmão. E eu achando que já era alguém entregando um manto para mim. Mas sabe como que Deus falou comigo? Foi quando eu estava olhando para o mar. A onda vinha, a onda voltava. Sujeira ia, sujeira voltava. E sabe como que Deus falou comigo? Foi nesse movimento do mar suave. Que assim era a vida do homem. Muitas das vezes ele está removendo aquilo que não é dele. E nós insistimos em permanecer. Ele falou de uma forma suave, não foi o cara vendendo a bala baiana dele, irmão. Nós procuramos barulho demais. Sendo que Deus fala nas simples coisas. Posso te convidar aqui nessa noite, amado? Deus, Ele quer te devolver a sensibilidade, minha irmã. Deus quer te devolver, meu irmão, a sensibilidade de ouvir a Ele. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo, Deus, eu preciso de uma resposta das minhas orações. Todas as suas orações, irmãos, elas já foram ouvidas. Talvez você está insistindo em algumas orações que Deus já ouviu. Deixa Ele agir. Deixa Deus trabalhar. Posso te falar algo, irmãos? Eu estou vivendo um tempo onde palavras foram liberadas na minha vida há mais de 10 anos atrás. Eu me lembro que eu estava num certo culto onde o templo tinha uma coluna no meio assim, e tinha logo uma cadeira atrás dela. E logicamente, aonde que eu sentei? Atrás da coluna. Igreja pentecostal. Falei, que sim, eu ficar escondido é melhor. Sentei atrás da coluna, meu irmão. Mas não adianta você se esconder, irmão. Quando Deus tem algo para tratar com você, Ele te acha. E eu lembro que tinha uma pastora pregando. E ela olhou assim para a coluna. E ela fez isso aqui. Você mesmo. E aí eu dei mais uma escondidinha. Aí ela arredou mais um pouquinho. É você mesmo. E ela começou a liberar algumas palavras sobre a minha vida. E eu ainda estava em processo, irmãos, de querer voltar para a presença, tudo. Mas só concluiu a palavra, a promessa, há um ano. Um pouco mais de um ano atrás que cumpriu a palavra. Há um pouco mais de um ano. Tem promessas, tem palavra que Deus liberou sobre a minha vida que ainda não se cumpriu. Mas a questão não é cumprir, a questão é estar no lugar de propósito. A questão é eu continuar construindo. A questão é se Ele me pediu para mim deixar, eu deixar algumas coisas. Você entende? Você entende que não é Deus, irmãos, que tem deixado de conectar? É o Senhor, é nós que estamos deixando de conectar com Ele. Porque as coisas não estão acontecendo do nosso jeito. Talvez um dia você orava e Deus respondia no dia seguinte, ou na mesma hora, mas você só não compreendeu que era Deus ali criando uma conexão para quando chegar o dia do silêncio, você lembrar de tudo que você passou, lembrar que mesmo em silêncio Ele continua com você. Eu queria nessa noite orar para a sua vida, irmão. Eu queria nessa noite orar por você, amado. Você pode ficar sentado aí mesmo no seu lugar, né?
Eu queria te convidar a fechar seus olhos. Queria liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite, para destravar toda outra voz que está dentro de você. Você quer voltar a ouvir o céu? Sim ou não? Então silencia a terra. Você quer voltar a ouvir o céu? Silencia as suas emoções. Você quer voltar a ouvir o céu? Silencia as suas necessidades. Você quer voltar a ouvir o céu? Então silencia as suas vontades. Você quer voltar a ouvir o céu? Só volta a ouvir o céu, ou só vai ouvir o céu aquele que tem capacidade, aquele que quer e aquele que vai silenciar a terra. Só assim que eu consigo ouvir o céu. Mas enquanto tiver muitas vozes falando dentro de mim, eu não vou conseguir discernir a voz de Deus. Se Deus ele falou que vai restaurar o seu casamento, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai restaurar. Talvez é você que saiu do caminho da restauração. Talvez é você que saiu do processo da restauração. Se Deus falou que vai salvar o seu filho, Ele vai salvar. Mas você precisa estar no caminho da salvação. Se Deus falou que vai restaurar o seu ministério, Ele vai restaurar o seu ministério. Mas permaneça na posição. Se Deus falou, querido, se Deus falou, minha irmã, que vai restaurar os teus sonhos, os teus projetos, Ele vai restaurar. Volte a viver à altura daquilo que Deus falou ao seu coração. Talvez você está dando ouvidos por vozes que está dizendo que isso não é para você, por vozes que está dizendo isso não é a sua altura. Talvez vozes estão dizendo que isso não te cabe. E Deus só está dizendo: volte a andar à altura daquilo que eu liberei sobre a sua vida. Mas você precisa, neste momento, calar, silenciar todas as outras vozes, para você voltar a ouvir a voz do Senhor. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu peço, tua voz é livramento no meio do tormento, tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Coloque sobre os seus pés aqui nessa noite, mas em nome de Jesus. Calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, Sim, menos Deus. a tua.
atua, se eu não te ouvir, se eu não te